eu soube dessa possibilidade da Praia do Rosa, eu estava justamente fazendo uma transição de vida. E na hora que eu cheguei aqui, eu tive uma comoção. Aquilo me tomou de uma emoção inexplicável. Sempre trabalhei com comunicação e na época eu tinha ficado só atendendo alguns clientes e um deles me propôs de eu ser a corretora de uma área em Santa Catarina. Naquele momento eu encontrei com o meu segundo marido e se interessou por comprar a área e me convidou. Tu teria coragem para vir para cá fazer um projeto? Eu falei, olha, eu teria, claro. Isso foi em 1985. Na época, eu me surpreendi grávida do meu primeiro filho, o Paulo Agrifólio. Esperei ganhar o Paulo em Porto Alegre, porque o hospital era muito precário e era longe. Então a gente teve o Paulo e imediatamente nos mudamos para cá. Viemos eu, o Cristiano, a minha mãe estava se aposentando, até que ela também veio definitivamente. E a Bel. Estava procurando um emprego no qual eu pudesse levar o meu filho. Me interessei no anúncio, que procura-se uma pessoa para trabalhar, para cuidar de um menino recém-nascido. Nós mudamos em dezembro, no dia 30 de dezembro, sem água, luz precária, estrada esburacada, em suma, bem selvagem. Era uma criação de um projeto. Sair daquele projeto da cidade, de trabalhar dentro de um banco ou ficar confinado dentro de um escritório, para uma vida livre. Nós nos instalamos numa morada muito precária, que era do cara que cuidava a área. Pouco tempo depois, uma pessoa que tinha casas pré-fabricadas ofereceu. A gente coloca então essas casas aqui e a gente então começou a alugar as casinhas e começamos a ver que aquilo era um modo sustentável de seguir mais um pouco aqui. Na época não tinha essa consciência, estamos fazendo uma pousada, qualquer coisa assim. Era bem espontâneo. Com essa mesma naturalidade vieram outros filhos, veio a Marília Gabriela, o Paulo se criava com o filho da Bel, o Hamilton, e depois veio o Pedro, então ficaram 2 meninos e a princesa, e pegaram toda essa fase de uma liberdade e de uma intimidade com a natureza que deixa um pouco de saudades. Nem me lembrava, João. Pouca sardinha eu peguei na Rosa Norte. Olha que lindo. É tão bom, né? A gente trabalhava com gosto. A vontade da gente era eu vir embora porque tinha casa, né? Tinha que pescar, tinha filho. A vontade era ficar lá, que era bom, fui criado ali, né? Uma experiência incrível, assim, crescer no meio do verde, na praia. As idas a cavalo ouvidor, ou quando a gente ia ajudar os pescadores a puxar a rede. O nome fazenda surgiu porque realmente era uma fazenda, né? A gente tinha alguns animais, chegou a ter galinha, cavalos, vacas, e nós vivíamos soltos aqui no Rosa. Como era uma pousada, vinham muitas crianças de fora, então estava sempre conhecendo gente nova, sempre conhecendo brincadeira nova, e desde muito cedo já conectado com o mar. Surfistas gaúchos e de outros estados já tinham descoberto
esse playground de ondas que tem nessa região toda. Então, outros gaúchos que vinham, que antes eram turistas, começaram a ter ideia de fazer alguns alojamentos, suítezinhas, casas de nativo, foram se adaptando e o sucesso começou a crescer. Assim nasceu praticamente o ecoturismo e o destino Praia do Rosa. Até que houve um momento de uma mudança nesse projeto, houve uma separação, a fazenda que era Verde do Rosa, então passou a ter duas administrações, o pai deles administra a Fazenda Verde e eu fiquei com a Fazenda Rosa. Eu ofereci para eles, se eles queriam ficar, então, e serem meus sócios. Na verdade foi uma evolução bem natural, assim, né? São 35 anos de história, então tudo foi acontecendo, a pousada foi crescendo naturalmente. Em 2008 para 2009 surgiu a virada mágica. Eu estava começando a tocar, né? Tinha virado DJ na época, assim, e aí eu me empolguei, eu falei, vamos criar um evento diferente, um evento que misture arte, que misture cultura, que não seja só a música, só aquele padrão, música, bebida. E a partir daí surgiu, e aí o evento foi um sucesso, foi crescendo também. Nos anos 60, 70, o Rosa era todo praticamente plantação de mandioca, então era uma terra mais devastada, assim, né? E aí a gente foi implantando, foi criando, meus pais começaram lá, em 85, 86, plantar as primeiras espécies, reflorestar o espaço. Poderia ter 10 milhões, 20 milhões numa conta na cidade, eu com certeza não seria tão feliz como eu sou morando aqui, né? Então, para o futuro, eu gostaria de poder preservar um pouco dessa essência, né? Pelo menos aqui na fazenda, ou enfim, que o Rosa ainda consiga transmitir isso para as pessoas, que isso não se perca. Eu acredito que o que a gente hoje oferece para as pessoas é o contato com a natureza, é o que traz bem-estar para o ser humano. Eu cheguei aqui, foi como se eu tivesse voltado para casa, eu me sentia bem e acolhida. Fui muito questionada, mas tu tem coragem? Mas como tu vai para lá? Mas não tem nada lá, e não tem escola, e não tem hospital, e não tem nada perto, e não tem nada... Imensos desafios e vontade de desistir e achar que não era bem assim e que tinha escolhido errado muitas vezes mesmo. Mas realmente o que me trouxe para cá foi uma voz, foi um chamado e algo que não é lógico, racional, então não tem como explicar. Eu sentia esse amor, sentia essa paixão, sentia um chamado. E realmente era tão forte o que eu ouvia e o que eu sentia que isso jamais me fez recuar.